Vamos começar logo com essa notícia ruim aí, desfalque de última hora no Flamengo para pegar o Cruzeiro. Enquanto eu estava fazendo a minha escada lá na academia, recebi uma informação. Vene, Gonzalo Plata não vai viajar para pegar o Cruzeiro. Eu confesso que eu fiquei surpreso e não confiei muito na pessoa que me disse, mas como todo jornalista, ou pelo menos todo jornalista deveria ser, eu, curioso que sou, fui correr atrás. E de fato era verdade. E aí descobri que o Gonzalo Plata estava fora da lista de relacionados. Por quê? Lembra daquele edema ósseo? Ele voltou a relatar dores no local nesse sábado lá no Ninho do Urubu. Então o departamento médico do Flamengo e a comissão técnica optaram por preservar o jogador desse jogo contra o Cruzeiro e quem sabe tê-lo à disposição novamente para o duelo com o Central Córdoba na quarta-feira, válido pela Libertadores. E aí o Flamengo divulgou a lista de relacionados e confirmou a nossa informação envolvendo o Gonzalo Plata e também confirmou a informação que a gente trouxe do retorno do Alexandro. Sobre o Gonzalo Plata, eles soltaram a seguinte nota. O jogador Gonzalo Plata, com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida desse domingo contra o Cruzeiro. Ele passa por um controle de carga e seguirá em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ou seja, não falaram na nota se ele fica à disposição contra o Central Córdoba. Podemos dizer que ele é uma incógnita, que é dúvida para pegar o time argentino na quarta-feira pela Libertadores. E o time e a lista de relacionados do Flamengo tem Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Rossi, Wesley. E o provável time do Flamengo, eu sei que vocês vão me perguntar, mas antes, o provável time do Cruzeiro para pegar o Flamengo tem Cássio, Fagner, segundo a imprensa mineira, Fabrício Bruno, ex-zagueiro do Flamengo, Vilauba, Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ou seja, segundo a imprensa mineira, o Gabigol, que vai reencontrar o Flamengo aí, inicia como opção no banco de reservas. Lembrando que o Gabigol ele fez um jogo, eu vou classificar como um bom jogo, a partida dele diante do Vila Nova pela Copa do Brasil na quinta-feira. Ele é reserva atualmente, de fato, foi titular contra o Vila Nova, porque eu acredito que o Leonardo Jardim esteja girando o elenco também, mas o Gabigol, pelo menos, diferentemente do Dudu, soube lidar bem com a reserva, está correndo atrás aí da titularidade. E o provável time do Flamengo tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Eu hoje, se for o Alexandro, eu considero hoje esse time, digamos assim, o suprassumo do Flamengo. Para mim, seria o meu time titular, embora eu goste muito do Gonzalo Plata, mas eu entendo que ele renda muito mais pela ponta direita, e na ponta direita o Gerson acaba caindo pela ponta direita junto com o Wesley, então esse seria o meu time titular, mas isso também é uma apuração, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. E hoje eu vi uma matéria dos colegas do GE, um levantamento bacana que eles fizeram, dizendo que 25% dos gols do Flamengo em 2025 saíram dos pés de jogadores formados na base do clube, incluindo aqueles que já estão integrados na equipe de cima. O jovem Wallace Ian é quem lidera o ranking com 6 participações em gols. Vamos lá, o Wallace Ian, do Sub-20, 4 gols, 2 assistências. O Wesley, cria integrado ao profissional, 2 gols e 1 assistência. O Wesley, o próprio lateral direito. Guilherme, do Sub-20, 1 gol e 2 assistências. Matheus Gonçalves, cria integrado ao profissional, 2 gols. Felipe Tereza, do Sub-20, 1 gol e 1 assistência. Joshua, do Sub-20, 1 gol. E Daniel Salles, do Sub-20, 1 assistência. Então, levantamento bacana mostrando a importância da categoria de base atualmente para o Flamengo. Vamos falar do Alcaraz, porque o Alcaraz ele foi titular na equipe, tá? Na partida do Everton contra o Ipswich Town, foi mal, galera, pronunciei, mas enfim, e o Alcaraz, vocês sabem que tem uma meta estabelecida, que se ele for titular em 6 partidas pela equipe do Everton, o Everton é obrigado a exercer a opção de compra. E nessa partida de hoje ele foi titular, então ele está apenas um jogo
de bater essa meta estabelecida em contrato e o Everton ser obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. E olha, eu vou ser sincero, eu acho que o Everton percebeu que a delegação do Flamengo acabou de pousar em Belo Horizonte, a assessoria de imprensa do Flamengo comunicando aqui. Eu acho que o Everton percebeu que poderia perder o jogador para outros clubes ingleses e agora vai correr atrás para botar o jogador, bater a meta e assim comprar esse jogador por esse valor. Porque o Everton deve ter recebido a informação que o Flamengo tem proposta de clubes do futebol inglês, até mesmo com valores maiores que esses estabelecidos em contrato junto ao Everton. Então, o Alcaraz está muito próximo de ser vendido e hoje, eu confesso para vocês que eu não vi a partida, eu vi lances e muita gente elogiando nas redes sociais a partida do Alcaraz. Gente, não é porque o Alcaraz dá muito certo no Everton, no futebol inglês, que ele necessariamente tem que dar certo no Flamengo. Na entrevista que eu fiz com o José Boto, ele já explicou isso aqui. O Felipe Luiz já explicou em entrevista coletiva o que eles pensam sobre o Alcaraz, que é bom jogador, mas hoje, no sistema de jogo do Felipe Luiz, no estilo de jogo do Felipe Luiz, o argentino não se encaixa. E isso serve também para o Vitor Hugo, que vai retornar de empréstimo, e eles vão tentar um novo empréstimo. Então, que o Alcaraz seja feliz no futebol inglês, que ele bata a meta, o Everton compre o jogador junto ao Flamengo e o Flamengo consiga esse valor investido de volta, porque foi um valor extremamente alto que o Flamengo fez para comprar o Alcaraz junto ao Southampton. Então, galera, muito próximo. E o Alcaraz tem 13 jogos lá na equipe do Everton, então 5 como titular. De fato, ele teve um bom começo, boas exibições, mas, repito, galera, não é que ele tá voando lá que necessariamente ele tem que voar na equipe do Flamengo. Pela primeira vez, o Felipe Luiz, pela primeira vez não, já aconteceu isso antes, mas novamente, não é tão comum, o Felipe tem praticamente todos à disposição. O único jogador que não vai estar à disposição, além do Vinha, claro que esse nunca esteve à disposição, desde que se machucou, tá agora preparando o retorno, talvez para o mês que vem, ou para o final do mês, é o Plata, Gonzalo Plata. Teve um problema de edema ósseo no joelho, repito, edema ósseo no joelho é por causa de contusão. Não tem esse papo de é um edema e não tem contusão. Tem contusão, sim. Aliás, é um problema meio crônico do Gonzalo Plata. Ele tem esse joelho meio baleado. Não sei a razão, não sei se é menisco, não sei se é ligamento, não sei se é uma questão mesmo de artrose entre os ossos. O fato é que esse edema ósseo vira-mexe, atrapalha o Plata. Ele praticamente sempre está com esse edema ósseo. O que acontece é que tem horas que atrapalha menos, tem horas que atrapalha mais. Quando atrapalha menos, ele joga, não chega a ser um problema. Quando atrapalha mais, como foi o que aconteceu depois da última partida, ele é poupado. Então, ele é o único dos titulares, ou quase titulares, que não estarão presentes em Minas Gerais. A delegação do Flamengo já foi. Nós vamos ver já os inscritos e falar da escalação. Mas, em compensação, volta o Alexandro. Depois de alguns longo e tenebroso inverno, né, uns bons 3 ou 4 jogos, o Alexandro está voltando e talvez comece a partida. Não sei se vai ser ele ou se vai ser o Ayrton Lucas, mas ele está à disposição. Vou botar na tela até os inscritos na partida e os jogadores que o Flamengo levou para... relacionados, na verdade, né? Inscritos é errado, relacionados. E que o Flamengo levou para Belo Horizonte. Vamos ver aqui. O ruim dessas listas é que eles botam em ordem alfabética, né? Então, lá estão Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Rossi e Wesley. Esses são os jogadores relacionados e que viajaram para enfrentar o Cruzeiro amanhã em Belo Horizonte. Qual é o time provável, minha gente? Vamos lá. O time provável é quase o time que seria titular em condições normais. Devem jogar Rossi, Wesley,
Léo Pereira e Léo Ortiz, aí eu ainda continuo a achar que no momento em que o Danilo mostrar uma possibilidade de fazer uma sequência de jogos, ele, Danilo, será titular no lugar do Léo Pereira, mas eu acho que o Danilo não vai jogar amanhã, até porque ele jogou o último jogo, então acho que o Felipe vai poupá-lo, mas seria então Léo Pereira, Léo Ortiz, e na lateral esquerda é a minha maior dúvida, porque no time titular deveria jogar o Alexandre, mas o Alexandre está voltando de uma contusão, está voltando de um problema muscular que o deixou pelo menos 3 jogos fora. Será que o Felipe vai arriscar colocando ele de cara? Eu tendo a achar que ele vai de Ayrton Lucas. Até porque o Ayrton Lucas melhorou nas últimas partidas. Então eu tendo a achar que ele vai jogar de Ayrton Lucas amanhã. No meio-campo, não tem a menor dúvida, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, com Gerson fazendo a meiuca pelo lado direito, e Pedro e Cebolinha na ponta esquerda. Esse é praticamente o time titular do Flamengo, né? O time que, quando todos estiverem disponíveis, deve ser o titular. Talvez com o Alexandre, provavelmente com o Alexandre na lateral esquerda, e acredito eu que o Danilo possa vir a ser o jogador fazendo zaga com o Léo Ortiz. Há uma outra discussão, mas que eu acho que não cabe no momento, que é a possibilidade do Bruno Henrique ser o ponto esquerdo, né? Já que o Pedro, voltando, é ele o titular, é ele o centroavante, sem a menor dúvida, existe essa possibilidade, de repente, num time completo, com todo mundo, ser Pedro e Bruno Henrique no ataque. Por exemplo, no próximo jogo contra o Central Córdoba, será que o Felipe Luiz vai botar Pedro e Bruno Henrique? Eu acho até que ele deu uma poupada no Bruno Henrique, eu acho que ele não joga esse jogo, até para dar uma descansada. Porque o grande jogo do Flamengo na semana, nos próximos dias, é contra o Central Córdoba, lá em Santiago del Estero. Esse é o time, esse é o jogo deste mês para o Flamengo. Então, em Santiago del Estero, por exemplo, eu acho que talvez o ataque seja Pedro e Bruno Henrique. De qualquer forma, é um time fortíssimo. É um time fortíssimo, é um time que pode e tem condições de pegar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Não sei se o jogo, deixa eu ver se o jogo é no Mineirão ou se é em outro estádio, porque lá, outro dia eu falei que era Mineirão e quebrei a cara. É Mineirão mesmo. Tem condições de repente, dar uma chulepada boa no Cruzeiro, ainda que eu considere o Cruzeiro do Leonardo Jardim muito mais bem armado do que o Corinthians. O Corinthians, que se enfrentou o Flamengo com um técnico interino, aquele dia foi uma zona, né? Foi uma zona. Tudo bem, o Flamengo jogou pra cacete, mesmo que não fosse zona, o Flamengo ia ganhar bem, porque meteu 4 e podia ter metido 8. Mas eu acho que o Cruzeiro é um pouco mais bem armado do que o Corinthians. O jogo talvez seja um pouco mais difícil, mas eu acho que o Flamengo tem todas as condições de chegar lá e ganhar. Tem um jogador do Cruzeiro que me preocupa, que eu acho que tem que ser especialmente marcado. Não é o Gabriel, Caio Jorge. Esse menino, que eu cheguei a falar em determinada época que o Flamengo estava aquela história, Gabriel vai para o Cruzeiro, não vai para o Cruzeiro, eu até cheguei a dizer, o Flamengo podia facilitar logo essa história do Gabriel e tentar pegar o Caio Jorge. Porque era aquele momento que, em princípio, se o Cruzeiro estava apostando todas as fichas no Gabriel, podia liberar o Caio Jorge. Não liberou e fez muito bem em manter o garoto lá, porque o garoto é o titular e o garoto é o artilheiro. Esse é um moleque que o Flamengo precisa ter bastante atenção com ele amanhã. Mas a zaga do Flamengo, é bom que se lembre, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, a zaga do Flamengo está há 5 jogos sem levar gol. 6 jogos. Vou botar aqui, ó, o Paparazzo botou aqui a lista, então eu vou dividir com vocês. Olha aqui. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro pela 7ª rodada e o Flamengo vem de 6 partidas sem ser vazado. 4 vitórias e 2 empates nesse período, com 13 gols marcados. Veja a sequência. Grêmio 0, Flamengo 2. Flamengo 6, Juventude 0. Vasco 0, Flamengo 0. LDU 0, Flamengo 0. Flamengo 4, Corinthians 1. Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1. 6 partidas sem levar gol. É uma bela marca, é um dado que
deixa claro como é bem armada essa defesa do time do Flamengo, que na verdade começa lá na frente, aquela velha história, que a defesa começa na marcação do ataque, e como esse time marca muito bem lá na frente e joga avançado, ele consegue essa invencibilidade de 6 gols. Acho que dessa vez o Flamengo vai fazer gol, o Pedro está em campo, o Arrascaeta está em campo, eu acho que o Flamengo vai fazer gol no Mineirão, e eu espero que ele mantenha essa tradição de não sofrer gols. Mas recomendo um cuidado especial com o menino Caio Jorge, cria do Santos, que foi para o exterior e voltou para o Cruzeiro, e é um jogador que eu gostaria de ver no Flamengo. Tá aí, esse é um excelente reserva para o Pedro. E até, eventualmente, para jogar com o Pedro. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. Hoje tem reencontro daqueles que mexem com o coração da nação. De um lado, Pedro, o atual matador do Mengão, com a 9 nas costas e faro de gol afiado. Do outro, Gabigol, o cara que escreveu páginas históricas com um manto sagrado e agora defende o Cruzeiro. É a primeira vez que o Flamengo encara seu ex-camisa 9 desde que ele saiu no fim do ano passado. E mais, Pedro tá cada vez mais perto de alcançar e até ultrapassar os números de Gabi. A comparação é inevitável, irmão, e o momento é simbólico. Então já chega dando o like, se inscreve no canal e comenta aí, hoje quem é mais ídolo pra você, Pedro ou Gabigol? Desde a final da Libertadores de 2022, Pedro virou protagonista. Foram 65 gols e 12 assistências, totalizando 77 participações diretas em gols. No mesmo período, Gabigol teve 33. A diferença é gritante, irmão. E o mais impressionante é que Pedro fez isso com constância, sem firula, sem polêmica no estilo dele. Frio, finalizador, eficiente. Enquanto Gabi, que já era ídolo consolidado, foi caindo de rendimento e perdendo espaço. E aí veio a virada. Pedro assumiu de vez a 9 e hoje o torcedor já grita o nome dele com o mesmo orgulho. O cara passou por lesão grave, voltou com tudo e já meteu 4 gols em 5 jogos. Tá voando. E hoje esses dois mundos se encontram dentro do Mineirão. Mas calma, irmão, ninguém aqui esquece o que o Gabigol fez com a camisa do Mengão. Foram 16 gols em finais, simplesmente decisivo em quase toda a taça que o Flamengo levantou. O gol contra o River em 2019 é coisa de eternidade. Ele foi o símbolo de uma geração vitoriosa, ousada, provocadora e vitoriosa. Por isso, quando o assunto é decisão, ele ainda tá num patamar à frente. Pedro marcou 7 vezes em 14 finais. É bom, é eficiente, mas ainda não alcançou esse peso de título que Gabi carregava. Então essa disputa é mais emocional do que estatística. Mas o fato é, Pedro tá vindo com tudo e tem bola e tempo pra virar o novo rei da camisa 9 do Mengão. Se você ama o Mengão, precisa conhecer o e-book A Verdadeira História do Flamengo. É brabo demais, cheio de curiosidades e bastidores que ninguém nunca contou. O link tá fixado aí nos comentários. Clica lá depois do vídeo e garante o seu. Bora viver essa história juntos. Agora presta atenção nesse dado. O Flamengo ainda tem pelo menos 39 jogos pela frente em 2025, contando o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e o Mundial de Clubes. Pedro tá a 20 gols de igualar a marca de Gabigol com o manto. É difícil? É, mas impossível? Nem de longe. Se ele mantiver a média atual, é bem capaz que essa ultrapassagem aconteça ainda esse ano. E aí, tu irmão, o que vai ser? O Pedro vai tomar o trono? Vai ser reconhecido como o novo grande artilheiro da era de ouro do Flamengo? A verdade é que a disputa tá aberta e o torcedor é o juiz dessa parada. E hoje, com Gabi do outro lado, o jogo família rubro-negra, o Flamengo é tão gigante que até os duelos entre ídolos viram eventos. Pedro e Gabigol carregam a 9 com honra. Cada um do seu jeito, cada um com sua fase. Mas agora o presente é do Pedro. E a camisa 9, que já foi de tantos monstros sagrados, continua bem representada. Hoje vai ser quente, vai ser de arrepiar. E se o Pedro marcar? Ah, irmão, a história vai tremer. Se curtiu o vídeo, já fortalece com o like, se inscreve no canal e comenta. Pedro já superou o Gabigol? Ou ainda falta estrada? Vamos pra cima. Aqui é Flamengo, é emoção, é tradição, é artilheiro atrás de artilheiro.